Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que nos assistem. Você está mais uma vez no podcast Na Contramão. Esse podcast que nasceu no coração de Deus, direto para o seu coração. E a palavra para darmos início a esse podcast hoje se encontra no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 25, capítulo 24, versículo 44. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Eu quero desde já, antes de o nosso irmão missionário Jonathan ter a sua saudação, quero te convidar a nos seguir aí nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, também no TikTok, no Kawaii, e se inscrever no nosso canal no YouTube e ativar o sininho para estar recebendo a notificação. Amém? O missionário Jonathan vai estar aí agora se apresentando mais uma vez, né? Depois de tanto tempo. e orando também, em nome de Jesus. Fala, gente, boa noite, Pai do Senhor Jesus a todos. Pastor, é um prazer, né, estar aqui nessa mesa, compartilhando aí com um pouquinho do contramão, na contramão. E, gente, é isso aí, vamos lá. Tava sumido um tempo, mas tô de volta, pastor. Que Agora benção, em nome de é Jesus. daí pra lá. Então, segue lá, gente, compartilha, se inscreve no canal, sem esquecer o propósito de bater 1.000 inscritos, né? Isso. 1.000 inscritos, 1.000 Tá seguidores. alavancando, hein? Tá alavancando. Tá, não tá? Tá. O negócio tá fluindo. Não é mais 10 só, não. Graças a Deus, hein? Que maravilha. Não é mais 10 só, não. Não é mais para 10 pessoas. Não, já não é mais para 10 pessoas. É Não. umas 20 mais ou menos. Então, pelo 20, menos. nós estamos Já chegando a passou, 20, né? já é Então tá 20. bom, então tá bom. Graças a Mas é Deus. isso aí, gente. Vamos orar, pastor? Pode orar em nome de Jesus. Deus, nós entregamos em suas mãos esse episódio. Que o Senhor venha direcionar o nosso Em nome de coração, Jesus. direcionar nossas palavras, nosso intelecto, direcionar, ó Deus, para o coração de cada telespectador que vai nos assistir. Em E que nome daqui de desse Jesus. lugar venha sair uma palavra para o coração de alguém, um aprendizado, que algo daqui venha transformar uma vida. Deus, em nome de Jesus, nós oramos e entregamos tudo em tuas mãos. Amém e amém, Senhor. O nosso tema hoje não é um tema livre, não. O nosso tema hoje é: nós estamos vivendo literalmente os últimos dias? Será que Parece, né? será que nós estamos tão próximo da volta de Jesus? Será que nós estamos voltando já para a palavra de Deus, observando os acontecimentos, tudo que está acontecendo nos nossos dias? Jesus está voltando? Creio. Eu creio com muita força que sim, pastor. A todo tempo, a todo momento, quem não assiste jornal, eu gosto muito de jornal, e ontem eu sentei para assistir o jornal com a minha esposa, e a gente vê as coisas acontecendo, e literalmente tudo coincide para que... Você já ouviu falar daquele termômetro do fim? Termômetro do Apocalipse? Relógio do Apocalipse? Tudo coincide para o relógio do Apocalipse, mas do Apocalipse de né? Deus, tá chegando a hora. Tá chegando a hora da igreja ser arrebatada. E nós vivemos há alguns dias atrás, na nossa cidade aqui, na cidade ali em Eubanque da Câmara, Matias Barbosa, toda a região da zona da Mata Mineira, um desastre mesmo, uma catástrofe natural que ninguém estava esperando. Será que essas enchentes, esses deslizamentos que fizeram tantas vítimas, é um sinal também, não somente para o Brasil ou para a nossa região, mas para o mundo, porque o mundo falou, foi noticiado no mundo todo o que aconteceu na nossa região. Você foi até mesmo uma vítima daquilo que aconteceu na cidade de Eubanque da Câmara e pode bem expressar para nós o que você viveu. Pode discorrer sobre isso. Assim, Minas Gerais passou, acredito que um dos piores momentos há muitos anos atrás até hoje. E lá onde eu moro, Eubanque, foi uma das cidades que sofreram com uma grande, assim, tristeza, porque lá é um povo muito trabalhador, um povo muito que saiu de um lugar bem sofrido. E ali onde eu moro, que é o vilarejo da Colônia, realmente o povo foi realocado de um lugar
onde já havia acontecido isso antes, e agora, depois de muitos e muitos anos, aconteceu de novo. Então eu vi de perto Deus fazendo algo, pastor. Eu vi de perto Deus fazendo algo. Porque o que aconteceu ali foi algo surreal. O governo não apoiou, o município, né, eu falo sobre os políticos, não deu o apoio devido, e quem realmente deu esse suporte foi o próprio Deus. Eu creio que foi o próprio Deus. Há mais ou menos uns 3 dias atrás, pastor, eu vou contar aqui até um testemunho. Olha só, eu propositei com a minha esposa da gente fazer um propósito com Deus. E nesse propósito, a gente falou assim, eu falei com ela assim, vamos fazer o propósito, vamos orar a Deus. Para o que a gente vai direcionar esse propósito? Qual vai ser a intenção? A gente orou a Deus e Deus direcionou meu coração a gente fazer o propósito de pedir para Deus direcionamento para a nossa vida, né? Que a Bíblia diz que nós não somos mais dois, mas agora uma só carne. Então, eu sou ela e ela sou eu. E aí a gente propositou no nosso coração, direcionado pelo Espírito de Deus. Quando a gente entrou nesse propósito, foi um propósito muito forte, inclusive, e a gente passou 3 dias nesse propósito, debaixo de oração, debaixo de vigilância. Quando foi o terceiro dia do propósito, a gente estava trabalhando, a gente chegou em casa, e isso antecede um pouco o fato ocorrido da enchente, da calamidade. E daí, a gente chegou na garagem, a gente tinha acabado de chegar do serviço, cansado. A gente chegou na garagem, eu falei com ela assim, minha mãe estava fazendo um maná especial lá. Falei com ela assim, vamos entregar o nosso propósito aqui na garagem agora e vamos subir para a gente receber a bênção. A gente entregou o nosso propósito ali na garagem. Fizemos oração, oramos, agradecemos a Deus, porque a gente proposita já acreditando que Deus ele vai responder. A gente agradeceu a Deus e entregamos o propósito. Quando foi, pastor, meia-noite, a gente está em casa, deitado, dormindo, cansado. Ela doida para dormir e a chuva descendo. Muita chuva. E eu falei com ela assim, não dorme não. Ela falou assim, eu tenho que dormir porque eu vou trabalhar amanhã. E eu falei, não dorme não. E ela dormiu. Quando foi 1 da manhã, no dia 26, de quarta para quinta, começou o alagamento. E dali para pior. Aconteceu, a água entrou dentro da nossa casa, acabou com a maioria dos nossos móveis, destruiu, a lama ficou na nossa casa todinha. Assim como muitas pessoas, né? Maioria das pessoas, ainda inclusive tinha pessoas pior do que a minha situação. E aconteceu o que aconteceu. A nossa casa foi extremamente afetada. Só que ali, dentro desse propósito, a gente ainda não tinha notado o mover de Deus. O agir de Deus, né? Em nada, né? Em resposta. Passou 2 semanas, pastor, 2 semanas do ocorrido, a gente foi ceiar, a gente foi na Santa Ceia. Daí, nos dias subsequentes da calamidade, a gente largou a mão da nossa casa para poder tentar ajudar, abraçar o máximo de pessoas possível, tentar fornecer tudo aquilo que a gente estava recebendo, porque houve uma provisão de Deus, governo nenhum ajudou da forma que tinha que ajudar, não teve. Daí, o próprio Deus, ele enviou pessoas para abençoar a comunidade, para abençoar a cidade toda. A cidade toda, acredito que até Juiz de Fora foi dessa forma também. Supriu, tudo foi suprido. Foi, né? Deus, não foi? Da mesma forma que o povo passou no deserto e Deus enviou a provisão, eu creio que aqui também foi a mesma coisa. Deus levantou e guiou pessoas para trazer a provisão e não deixar o povo perecer mais do que já estava. Daí, a gente abriu mão de arrumar nossa casa, de fazer as coisas na nossa casa e para poder tentar ajudar o máximo de pessoas de acordo com que a gente conseguisse. E a nossa casa ficou lá. Do jeito que estava, a gente deixou e fomos empurrados a fazer isso pela própria mão de Deus. Quando passou, pastor, 1 semana, a gente foi na igreja jejuar não, ceiar.
A gente foi na igreja cear. Quando o culto acontecendo ali, as coisas, né? O culto totalmente espiritual, num nível sobrenatural, o Espírito Santo vem em mim, me visita, e eu não aguentei, eu sentei, e ali Deus começou a falar comigo. Ali meu coração não aguentou mais da presença de Deus, e Deus começou a falar comigo. Deus falou comigo o seguinte, uma semana depois disso, você lembra para que você fez aquele propósito? Eu falei, não lembrava, literalmente, falei com Deus, falei com o Espírito Santo, não lembro. Ele pegou e falou comigo assim, você não me pediu direção do que vocês devem fazer da vida de vocês? Eu falei, sim. Então, foi eu que te empurrei a ajudar, ao invés de você se importar com a sua própria casa e se importar com a casa das outras pessoas. E ali, Deus, ele falou comigo o seguinte, esse é o seu propósito, esse é o propósito dela. Ajudar, estender a mão. Esse é o propósito do evangelho. Ajudar e estender a mão. Porque hoje a gente está muito enviesado. A gente está muito com as vistas tampadas. Porque a gente hoje pensa muito na gente e esquece do próximo. E Deus me empurrou a fazer isso. Nessa hora que, nesse momento que vocês viveram, em toda a cidade viveu, que revela mesmo quem é Jesus na vida das pessoas. Quem é Jesus. Né? Quem é Jesus na vida das pessoas. Instituições. Particularmente, eu vi instituições, igrejas mesmo, que vestiram a camisa do evangelho e foram para a rua. Foram para os lugares afetados, lugares de desastre, de sofrimento, de morte. E igrejas estiveram ali ajudando a buscar aqueles que estavam soterrados, nem que fosse para tirar um corpo de alguém, para entregar para um ente querido. Mas também teve igrejas que, estou falando igrejas, não pessoas que entraram não somente, ou portas foram abertas, igrejas que pegaram do dízimo, pegaram da oferta, pegaram daquilo que entra no cofre da igreja para ajudar. Eu vi particularmente isso, igreja que tirou do dízimo e da oferta e foi lá ajudar. Comprou material de limpeza, comprou até o alimento para as pessoas, para que pudessem ter o seu suprimento de novo. Eu vi os pastores, amigos que estiveram na linha de frente, deixaram até suas igrejas debaixo da água, missionário John. Uhum. Pastor Bill da igreja aqui em Juiz de Fora, Igreja do Brasil, que é uma igreja abençoada. Pastor Samuel ali da ADEC, próprio pastor Leandro da Atitude, nós estivemos com ele nos lugares afetados. Tivemos lá em Eubank também, foi uma bênção. Mas quantos não se envolvem? Omissos, né? Quantos não se envolvem diretamente? A igreja, nessa hora, é nessa hora que a igreja precisa se envolver. Sim. É nessa hora que revela quem é o pastor de uma igreja. Às vezes a pessoa, esses dias eu falei no podcast passado, que alguém me criticou o podcast, que todo mundo vai gostar, todo mundo vai assistir, porque eu falo mal de pastor. Eu não falo mal de pastor, eu falo mal de atitudes. A conduta, né, pastor? A conduta. Quantos pastores que podiam fazer mais? Mas não fez. Quantas igrejas que poderiam fazer? É isso por isso que existe o Na Contramão. Quantas igrejas poderiam fazer mais? Assim como você deixou a sua casa e foi fazer mais pela vida de alguém, eu vi pastores aqui em Juiz de Fora, de grandes igrejas, de pequenas igrejas, que vestiram a camisa da solidariedade mesmo, do cristianismo, e foram para a rua, deixaram as suas igrejas debaixo da água e foram atender a população, e depois que tudo passou, estão tentando restaurar a igreja para voltar, o que não vai voltar ao normal. Não existe um novo normal, não. A cicatriz vai ficar. Vai. O trauma, pastor, o trauma vai ficar. Ele tá na cabeça de todo mundo. Falo com o senhor que eu converso com as pessoas lá, e as pessoas estão traumatizadas com essa enchente. Eu tenho uma sobrinha que ela não consegue ficar mais em casa sozinha. E quantos cristãos, então, são psicólogos e podem dar um auxílio psicológico para essa criança? Sim. Entendeu? Quantos pastores que poderiam abrir o cofre da igreja mesmo? Eu vou abrir o verbo aqui mesmo, como eu vi pastor abrir o cofre da igreja e dizer, compra colchão, compra mantimento, compra material de limpeza, compra material de higiene pessoal com o dinheiro do dízimo
e da oferta. Não, mas eles estão mais preocupados com manter o cofre da instituição cheio, ao invés de fazer o que é realmente que Jesus mandou fazer. A obra do evangelho. A obra do evangelho. É o próximo, né, pastor? Entendeu? E quando eu uso esse tema hoje aqui, e eu me dirijo a você que vai assistir, Jesus está voltando. E é nessa hora que é um divisor de águas. Se realmente você está debaixo de uma liderança que é cristã mesmo. Se realmente você está debaixo de uma autoridade espiritual que age como Jesus agiu. Não é só abrir a porta da igreja, não. É abrir o cofre da igreja. É ajudar, porque muitos desses que perderam tudo, missionário Jonathan, você que está me assistindo sabe disso. Muitos desses que perderam tudo são fiéis dizimistas. São fiéis ofertantes. E agora é a hora do retorno. Sim. É a hora da igreja dizer, não, o irmão sempre foi um abençoador da obra. Vamos agora abençoar a vida do irmão. Vamos lá comprar um guarda-roupa para o irmão, uma cama para o irmão, vamos lá comprar um fogão para o irmão, vamos chegar a ajudar a família que perdeu tudo. É hora de ser igreja. Não, mas vamos manter os cofres da igreja cheio, porque eu tenho que construir igreja, eu tenho que comprar carro para a igreja, a igreja tem que ter estrutura. Mas a verdadeira estrutura de uma igreja são as pessoas. Mas a liderança, se não tiver uma atitude assim de estender a mão, pastor, o líder já começa falhando aí. O líder, principalmente religioso, ele já começa falhando aí, porque a centralidade do evangelho é em estender a mão. O que Jesus fez com aquele homem que estava no caminho? Estendeu a mão. Estendeu a mão para o que ninguém queria fazer, Jesus foi lá e fez. Então, o foco, o objetivo do evangelho é esse. Agora, se o líder não fizer, como que os liderados vão fazer? É nisso que eu vejo o escândalo que o Brasil está vivendo. O Brasil está vivendo um grande escândalo de corrupção generalizada. São todos os segmentos da sociedade, principalmente as igrejas. Quando é hora de demonstrar realmente que é cristão, que é um pastor, que é uma igreja sadia, que é uma igreja que investe em almas. Investir em prédios não é investir em almas. Eu sei que tem que investir em prédios para comportar as almas, atender as almas, mas enquanto muitas igrejas estão sendo levantadas, as casas foram destruídas. As casas ficaram debaixo da água. Muita gente. Entendeu? Nossa. Muitas pessoas. E eu usei esse tema para falar, Jesus está voltando? É claro, os sinais são esses aqui no Brasil, os sinais são guerra hoje lá no Irã, Israel, Irã, Estados Unidos, Rússia, o Oriente Médio, está um caos. Mas eu tenho uma palavra, missionário Jonathan, eu tenho uma palavra para isso. As dores de parto. A Bíblia fala sobre as dores de parto. Estão se intensificando. Cada dia mais as contrações da parturiente, elas já estão acontecendo. E hoje com mais intensidade. Só que Jesus ele não vem num momento como esse. Eu vou ser criticado por isso. Porque o próprio Jesus falou que ele vem como ladrão. Uhum. O próprio Jesus falou que ele vem num momento que ninguém vai estar esperando. Então é nesse momento todo mundo, Jesus está voltando, pregue arrebatamento, claro, pregue a volta de Jesus, pregue todos os dias que Jesus está voltando, todas as gerações posteriores à igreja primitiva pregaram, Jesus está voltando, mas Jesus ele vem no momento em que todos não mais estiverem esperando. Ele não vem no momento que você está, eu estou firme ali buscando, adorando, porque Jesus está voltando. Não. Se você quer ver um exemplo claro sobre isso, Mateus 25. O que aconteceu antes da chegada do noivo? As 10 virgens. O que é que aconteceu antes da chegada do noivo? Todas dormiram. Todas dormiram. E o apagão espiritual que as 10 virgens, que representam a igreja na sua totalidade, o apagão espiritual que as 10 virgens tiveram, é o apagão que vai acontecer antes da chegada do noivo. Uhum. Só que o que é que eu vejo? As dores de parto, elas servem para quê? Para um grande avivamento. Para um grande mover do Espírito Santo. É sinal, né? As dores de parto é o sinal de que vai nascer. De que vai dar a luz. Isso. De que vai vir à tona o acontecimento.
Então, a intensidade das dores é um sinal. E particularmente eu vi nessa catástrofe, missionário John, as pessoas tendo um despertamento. Porque não acontecia aqui não, pastor. Despertamento Juiz de espiritual. Fora, outro dia eu vi um cara postando. Eu acho que a última vez que aconteceu um alagamento foi até numa véspera de Natal, 1940. Olha quanto tempo que não tem isso. Mas ainda assim, eu tenho certeza que não foi na magnitude que foi agora. Porque agora não foi nem só alagamento, agora foi alagamento, foi desbarrancamento, foi coisa que a gente não imagina de acontecer. É o caos, né? Tanta casa condenada aí, ó, gente tendo que sair, tendo que Pessoas deixar que a investiram a casa vida, né, ali numa naquele casa. imóvel, naquele bem, e agora não tem mais nada. É por isso que Jesus prega também, né? Não ame as coisas. É. Mas a igreja hoje está amando as Tá coisas. amando as coisas. Entendeu? Está depositando o tesouro na terra. Entendeu? Onde o ladrão corrói, a traça corrói, o ladrão rouba. A igreja está depositando o tesouro. Por isso, a corrupção está na igreja, missionário John. Está na igreja. E a corrupção começa com lideranças que se preocupam mais com uma instituição do que com uma alma que está perecendo, ainda mais em um momento como esse. Momento de que deveria ser de ajuda, de demonstrar o amor, a misericórdia. Mas eu vi, não é generalizar, não. Eu vi um despertamento do amor. Uhum. Quando a Bíblia fala Sim, do sim. esfriamento do amor, eu vi nesse momento de enchente, deslizamentos, mortes, Uhum. eu vi pessoas demonstrando que são cristãs. Teve um pessoal, pastor, que eu louvo a Deus pela vida deles, porque na verdade, tudo que eu fiz foi através da vida de pessoas, porque eu mesmo não tenho condição nenhuma de fazer. Não tenho. Estava na mesma situação de quem perdeu tudo, né? E pior, passando pelo vale, pastor, passando pelo vale, aí Deus permitiu um vale um pouquinho mais extenso. Mas aí teve um pessoal que forneceu pra gente lá, o pessoal da WKC, né? Eu esqueci o nome deles agora. Mas eles forneceram um almoço pra gente lá nesses dias aí terríveis. E aí eles fizeram lá direto uma semana, enviando almoço pra gente ali, facilitando a vida de quem não conseguia, né? Fazer o almoço e graças a Deus pela vida deles. E aí eles fizeram um vídeo lá comigo, me perguntaram, fizeram algumas perguntas sobre o que eu tinha visto nesse período de enchente, pós-enchente. E aí eu falei com eles, olha, eu vi o amor se despertar no meio de tanta ruindade no mundo. Porque tem muita gente boa no mundo, pastor. E as pessoas boas se manifestaram agora com essas coisas que aconteceram. As pessoas boas, elas existem, só que elas ficam acanhadas. As ruins se manifestam mais, mas as boas vão sempre estar ali, fazendo o papel delas, elas só não se manifestam como as ruins, na mesma intensidade das ruins. Mas as pessoas boas, diante desse fato, se manifestaram e manifestaram com muita força. Eu me lembro que no dia da enchente, eu estive em uma reunião de pastores, líderes aqui em Juiz de Fora, do núcleo de pastores, do qual hoje eu faço parte também da diretoria. E quando eu saí, eu já comecei a ver deslizamento, logo na frente da onde foi a reunião. E nós saímos, chegando já na reunião, já estava ali o Mariano Procópio toda alagada, aquela região toda alagada. E depois da reunião, muita chuva, uma chuva torrencial. E tentamos chegar em casa, nós não conseguimos chegar em casa. Ficou preso. Ficamos ilhados, tentamos sair por tantos lugares e não conseguia mais. Deslizamento, Bandeirantes, Serra do Bandeirante fechado, a ponte do Santa Terezinha fechada, São Pedro não dava para ir, então Nossa, não tinha... ficou um caos, né? Ficou, e nós ficamos, na verdade, ilhados. E de repente começaram a chegar notícias da enchente. E eu falava com a minha esposa, a minha vontade é poder ajudar alguém, mas como é que ia sair dali para ajudar alguém? Aí conseguimos chegar em casa 1h da manhã e no outro dia só aquilo de notícias ruins, pessoas soterradas, conhecidos também, e nós queríamos fazer alguma coisa. Não é só uma ação humana,
Você sabe disso, que não é só uma ação Com humana. certeza. Não é só uma ação, uma caridade humana, não. É algo lá de Deus, é o Espírito Santo nos incomodando. E, de repente, a igreja começou com trabalhar, a própria igreja Atitude começou com a Batista Atitude, aqui em Juiz de Fora, começou a receber donativos e nos chamaram para levar lá para o Eubank. E nós saímos dali com o coração repleto de alegria, entendeu? Para levar lá na colônia. Nós fomos direcionados lá aonde você estava e algumas outras famílias. E nós voltando para casa tarde, muito movimento, né? Que a galera começou a ajudar. E nós voltamos naquela sensação de gratidão mesmo. O sentimento é profundo. É profundo, muito de Deus, né, Nós pastor? não estávamos... eu falei para Kelly, para minha esposa, disse assim, não estamos fazendo nada. E quando nós voltamos, assim, parece que o céu se abriu. Algo tão maravilhoso de poder estar demonstrando que Jesus, ele nos levantou para fazer. Sim. Só que eu tenho um alerta profundo. Quantos dias fazem que aconteceu? Acredito que vai fazer umas 2, 3 semanas. Não pode voltar a insensibilidade para o coração. Eu falei alguns dias depois da enchente, eu disse, daqui 15 dias, muitos vão estar agindo naturalmente como se nada tivesse acontecido. E realmente isso está acontecendo. Realmente nós estamos vivenciando pessoas como se não tivessem vivido na cidade, na região, toda a zona da Mata Mineira, uma catástrofe tão grande, sem precedentes. E as pessoas parece que esquecem muito rápido. O bom é que, como nós estávamos conversando antes, até nos bastidores, né, que, por um lado, a enchente, os desastres uniram pessoas. Pessoas que estavam brigadas, pessoas que não estavam conversando, pessoas que não olhavam na face um do outro, voltaram a ter aquela intimidade, né? Mas pelo menos aquela barreira quebrou aquela... foi quebrada, né? Sim. Famílias, igrejas é tão legal a gente olhar e ver as igrejas se unirem. Isso. Não se isolar. Eu vou contar um testemunho aqui. E eu fiquei tremendamente horrorizado com o que eu vi. Em um ponto de coleta desses que aconteceu, que ele foi levantado na cidade de Eubank da Câmara, na colônia, uma irmã cristã foi em um desses pontos de coleta buscar uma água sanitária. E por causa, não sei se é partidarismo, desavença, não sei o que foi. A pessoa que estava lá, às vezes, liderando o centro de distribuição, olhou para essa irmã e disse, não, aqui você não tem nada. Entendeu? Para você não tem nada. E essa irmã saiu chorando de lá. Essa irmã saiu chorando porque uma igreja que poderia estar ajudando, a igreja disse não para a irmã. Uma igreja é um absurdo, evangélica. Entendeu? E eu disse não. Só que nós chegamos com o carro, com produto de limpeza, nós chegamos com o carro com mantimento, nós chegamos com o carro com produto de higiene pessoal e descarregamos também na casa da irmã. E o que negaram para ela uma água sanitária. Pastor, tudo, literalmente tudo, sem exceção, que a gente recebeu não era nada nosso. Não, mas teve gente que desviou. Eu sei disso, mas não era nada nosso. Então eu coloquei isso na minha cabeça, a gente trabalhou lá, tinha pessoas ajudando, louva a Deus também pela vida dessas pessoas, mas não era nada nosso. Então, por qual motivo que a gente ia fazer acepção de pessoas, né? E acepção de pessoas? Mas realmente teve muito isso. Eu acho que essas pessoas não têm vergonha na cara. É porque não sabe lidar com a situação. Eu acho que essas pessoas, elas encheram suas casas, encheram suas despensas e roupas, mantimento, material de limpeza, que era para distribuir. Muitos guardaram e esconderam para não doar para ninguém. Isso aconteceu em tantos lugares. Muito. Entendeu? Muito. E é nisso que se revela que é o escândalo. Até nisso. Escandaliza. Eu estava na missão ali, ajudando nos bairros aqui de Juiz de Fora. Nós fomos no São Bernardo, nós fomos no Linhares, nós fomos no Bandeirantes também, onde teve algum problema. E, de repente, eu passei próximo à igreja do pastor Samuel, ali da ADEC, e o pastor estava recebendo donativos. Eu já parei o carro, tirei donativo do carro, foi para lá. Ele disse, pastor, enche de água aí, leva lá para a colônia também, já enchi o carro de água. Você vê que
como que é o coração de um homem de Deus. O pastor Samuel que esteve aqui. E já disse, enche o carro e leva também. E nós já enchemos o carro e já saímos distribuindo também. Mas quantos reteram, missionário John? Seguraram. Eu vou falar Por causa com o do senhor quê? De partidarismo? Porque não é da mesma religião? Sim, Eu não pastor. sei. Tinha gente de todos os tipos. Tinha gente querendo fazer política em cima da vulnerabilidade Não, isso não fazem não. Não faz. Tinha. Que isso, pastor? Tinha gente sem Não, os vergonha. políticos estavam lá com amor, fazendo... Não, pastor, não. Tinha gente querendo fazer política em cima da miséria do próximo. Tinha gente querendo realmente mostrar aquilo que estava fazendo. Eu fiz alguns posts relacionados a tudo que eu fiz lá, mas tudo que eu fiz foi para atrair pessoas a ajudar e para dar satisfação daquilo que eu estava fazendo. Então, se o senhor entrar no meu perfil lá no Instagram, o senhor vai ver. A gente fez uma vaquinha, aí o que a gente arrecadou, eu fiz questão de ter nota, de mostrar as notas, de mostrar o que foi feito com o valor. Então, assim, não foi nada para poder aparecer no sentido literal, mas foi para dar satisfação. Mas não, teve pessoas que realmente queriam aparecer com o momento, com a situação, e teve pessoas querendo tirar vantagem política com a situação. Então a gente vê, é aí que se revela, né, as pessoas. É o que o senhor falou. Qual é o propósito, né? O propósito. Qual é o propósito? O cristão, né, o líder, ele vai agir de forma diferente. Ele vai fazer... E tem gente que não fez nada e ainda apareceu. Apareceu, ué. Não, eu acredito que não. Isso Apareceu, não deve ter acontecido, não. Apareceu. Aí mas aquilo que eu falei. Se a gente dependesse dessas pessoas, do órgão público, nós estávamos debaixo da água até hoje. Se a gente dependesse do órgão público e de políticos para poder se sobressair na situação que o povo foi atingido com essa enchente, estava todo mundo na água ainda. Ou então nós tínhamos descido todo mundo com a enchente. Jesus, ele falou sobre o que antecederia a volta dele. Guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Jesus falou sobre catástrofes naturais, desastres da natureza. Uhum. E nós estamos vivendo isso. De forma mais intensa. Muito mais intensa. Jesus, ele falou sobre a geração da figueira, que não passaria essa geração sem que todas essas coisas acontecessem. E nós estamos vivendo hoje no mundo um momento de alerta. Jesus mandou ficar sobre alerta, e esse alerta é principalmente para a igreja. O arrebatamento da igreja, missionário Jonathan, não é para o ímpio. O ímpio não aguarda a volta do noivo. O ímpio não espera Jesus voltar. O ímpio está levando... Jesus falou que os dias que antecederiam a volta dele seriam como os dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento. Não tem problema nessas ações. O maior problema foi e não perceberam até que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e ceifou a vida de todos, salvando somente quem estava na arca, Noé e sua família. A nossa geração literalmente não está preocupada com a volta de Cristo. Os púlpitos das igrejas não pregam arrebatamento. Não pregam que Jesus está voltando. Não há um interesse maior para anunciar a volta de Jesus. E eu quero conclamar essa geração de pregadores, de pastores, de evangelistas, missionários, de igrejas, a olharem para tudo o que está acontecendo no contexto global e anunciarem mais que Jesus está voltando. As igrejas pararem de tanta rivalidade. Na contramão. Daqui a pouco você vai mais uma vez falar com o povo para não seguir aí. Mas as igrejas pararem um pouco com a rivalidade, se julgarem melhores, um superior do que o outro, e agora se unirem. Porque uma igreja que não se une com a outra em Cristo, ela está caminhando para um destino que não é o céu. Tá indo ladeira abaixo. O céu é lugar de unidade.
Ah, mas sabe o que prega, missionário? Você tem que manter a paz e a separação. Mas a paz e a separação é com aqueles que estão no mundo, praticando as obras das trevas. Paz e separação. Não é paz e separação do irmão da Assembleia de Deus. Não é paz e separação do irmão da Igreja do Evangelho Quadrangular. Não é paz e separação dos irmãos da Universal. Não é paz e separação da Igreja Sara Nossa Terra. Não. É paz e separação daquilo que desagrada a Deus. As igrejas precisam ter uma unidade. O Pentecostes trouxe essa unidade para a igreja, que todos se compreendiam. Quando uma igreja ela tem uma linguagem única, singular, ímpar, que é só dela, não vale para as outras, essa igreja ela está colocando uma barreira para que não haja uma união, para que não haja essa unidade com o Cristo. E por isso que nós estamos na contramão. E eu trago esse alerta para a igreja brasileira, é hora de união. A enchente, os deslizamentos, a enchente que está indo, vai para tantos lugares, foi Rio Grande do Sul, agora a nossa região, e vai continuar, o Brasil vai passar por tantos desastres naturais, o Brasil vai passar por tantos lutos, o Brasil vai passar por tantas coisas que vão acontecer no meio da política. Luto no meio da política vai ter, não vai demorar. Luto grande, não se iluda você. Algo que vai comover a nação brasileira. Grave isso que eu estou falando, algo que vai comover toda a nação brasileira. Principalmente aqueles que amam a Cristo, amam a família. Vão passar por um grande sofrimento, não muito longe desses dias. É hora de união. Principalmente quando se trata de governo, de política. É hora das pessoas que vão assumir cadeiras, pessoas que elas vão vestir a camisa da sociedade, a camisa do cristianismo, da solidariedade, não mais só pensando no próprio partido, não mais só pensando no próprio umbigo. São pessoas que vão lá mesmo lutar pelo povo. E o nosso Brasil precisa de homens de Deus que vão dar a cara a tapa. Não homens de Deus que vão concordar e simpatizar com aquilo que desagrada a Deus. Com o errado, né, pastor? Não. O Brasil está caminhando, o Brasil é um barco furado. Ontem eu estava assistindo, eu estava vendo até TikTok. E eu parei no Josué Brandão, a mensagem dele, e ele pregou o seguinte: peça ao Espírito Santo para diminuir a sua tolerância ao erro. E eu comecei a orar assim. Desde ontem. Isso não é preconceito, não. Isso é justiça. Sim. Isso é justiça divina. Sim. É porque a gente está, não é largueando, mas esquecendo das coisas certas e aceitando muitas coisas erradas. Mas você sabe de uma coisa? Eu vou entregar uma palavra para você que vai nos assistir. Olhe bem para mim. A porta, ela continua sendo estreita. O caminho continua sendo apertado. Mas a porta ainda está aberta para você entrar. A porta da salvação, do evangelho do reino, ainda está aberta. Ela vai se fechar daqui a pouco. Por esses dias, nós estamos vivendo momentos terríveis na terra. E cabe-nos, como cristãos, vestir a camisa do evangelho e tentar salvar o maior número de pessoas. Mas fulano pecou. Ele pode voltar para Jesus. Fulano caiu. É hora de voltar. Enquanto a vida, missionário adianta, há esperança. Jesus, não é a alegria de Jesus perder ninguém para o diabo. Não é a alegria de Jesus. Há uma frase que é falada nas igrejas, quando alguém sai de uma igreja. Jesus está limpando a igreja. Você já ouviu isso? Já. Sabe quando Jesus limpa a igreja? Quando pessoas pedem perdão dos seus pecados. Não quando pessoas saem da igreja. Se pessoas saem da igreja, é porque elas não estão satisfeitas com o que está acontecendo no contexto religioso da igreja. Mas quando Jesus limpa a igreja, ele limpa o pecado. Pessoas se convertem. Isso é limpar a igreja. O bêbado, o viciado, a prostituta, o adúltero, o ladrão, ele levanta a mão e aceita Jesus. Aí é limpeza na igreja.
Até o irmão que está pecando escondido, ele vai para frente da igreja em lágrimas pedindo perdão. Isso é limpar a igreja. Não é quando os crentes saem por insatisfação de algo que está acontecendo dentro das igrejas. E é hora da igreja brasileira ir atrás dos perdidos. Há uma palavra que Jesus ele disse que ainda há lugar. Grave isso. Ainda há lugar. Todo dia você senta, você vai em um culto, e é impossível em um culto você não ver que há um banco, uma cadeira vazia. E ainda há lugar. Tem pessoas que se orgulham que a cadeira que o irmão sentava todos os cultos está vazia porque ele saiu e talvez está desviado. Se orgulham. Batem no peito para dizer que Jesus tirou e ainda usa assim, saiu do nosso meio porque não eram dos nossos. Chamam de anticristos. Muitos anticristos saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Será que anticristos não são aqueles que estão ficando? Será que anticristo não são aqueles que estão ali mascarando o evangelho dentro da igreja? É isso que eu quero, missionário Jonathan, que você agora possa falar com os telespectadores, chamar a atenção para nos seguir, porque aqui é sem trava na língua não, pastor, eu falo mesmo. Eu tenho comigo o seguinte, tem que falar, pastor, é na contramão, então tem que falar. Tem que falar o que vier, fala e vambora. Eu tenho comigo o seguinte, que se o líder ele não consegue lidar com todo tipo de ser humano, ele não está apto para liderar. Porque a igreja é lugar de ter todo tipo de ser humano. É o feio, o bonito, o bem arrumado, o mal arrumado, o chato, o legal, o estressado, o calmo. Então ali é o lugar. Porque ali não é, acredito eu, que é óbvio que vem o crescimento. Mas quando chega na liderança, ali já é o último teto pro líder ele ter capacidade de lidar com aquelas pessoas. Então, se o líder não tem a capacidade de lidar com todo tipo de ser humano, ele não tem que liderar. Tem líderes que já compram uma caixa de foguete e deixam guardado. Para quando o irmão. Tá doido? Para quando o irmão que sai daí. Vamos soltar foguete, que o cara saiu. Pastor? Porque a alegria não é a pessoa entrar, a alegria é a pessoa sair. Ah, misericórdia. E ainda nós vamos, na quinta-feira vai estar o pastor da igreja Comunidade Profecia aqui, pastor Fernando, né? Uhum. Vai estar aqui. E nós vamos falar sobre profecias e revelações. Ih, rapaz. E aí esses vão pro altar e dizem assim, Deus já havia me revelado que fulano ia sair. Deus já havia me revelado que fulano ia cair. Pronto. Ué, se revelou que ia cair, porque não foi lá antes que ele caísse. Mas a revelação ela tem um propósito. E qual o propósito dela? Alertar. Então, se ela não alertou, qual o sentido dela? Então, não vou deixar para tratar quinta-feira, tá? Isso aí é outro assunto. Eu quero te convidar, você que está nos assistindo, a nos seguir na rede social, no nosso Instagram, também no Kawaii, no TikTok, e também se inscrever no canal do YouTube aí e ativar o sininho para receber as notificações, porque eu tenho certeza que esse podcast vai abençoar a sua vida. Eu estive visitando um pastor, e esse pastor, ele falou que o nosso podcast trouxe esclarecimento para ele. Ai, que benção, hein? Esclarecimento, meu estagiário. Esse pastor estava debaixo de um sistema religioso abusivo, e esse pastor, ele estava orando, pedindo a Deus direção, e não era qualquer pastor, era alguém que estava lá em cima também. E o nosso podcast fez ele entender que ele recebeu a resposta através do podcast Na Contramão. A intenção é essa, né, pastor? Pessoas serem esclarecidas. Alcançar pessoas, iluminar eu não tô aqui, missionário Jonathan, contra a igreja nenhuma. Não, senão a gente vai se limitar, né? Eu não estou aqui contra pastor nenhum, por isso que eu vou trazer. Vai estar aqui, quinta-feira vai estar o pastor Fernando, dia 23 o pastor Célio, que é presidente do Compaz, vai estar aqui. Da CAIS. Pastor da CAIS, vai estar aqui. Na última segunda-feira desse mês vai estar o pastor Leandro Justino, vai vir aqui, amigo nosso. E você, pastor, que está me assistindo e que deseja participar conosco do podcast, para anunciar a sua igreja, anunciar o seu trabalho de Juiz de Fora, Zona da Mata, região, no Brasil, fora do Brasil, eu te convido, entre em contato comigo aí nas redes sociais, na Contramão,
e no privado, e você pode vir participar aqui. Há também pessoas que já têm renome, que falaram quando vão vir aqui de Juiz de Fora, vão participar Vai conosco. vir. Vai participar. Então, nós estamos falando sobre a volta de Jesus, falamos um pouquinho sobre a enchente, o missionário Jonathan foi uma vítima também, assim como muitos, mas o missionário Jonathan, ele vestiu a camisa da ajuda, do cristianismo, Do e cristianismo. foi para a linha de frente, foi para a linha de frente do caos, e eu vi ali a correria que foi, eu participei um pouquinho ali do que passei rapidamente, e você não tem cargo político, você não está buscando também o reconhecimento dentro da sociedade, na área da política também, mesmo que sendo alguém que almeja talvez algo mais para frente, mas eu vi ali vestindo a camisa da solidariedade, não foi sua casa que você encheu, foi um lar emprestado de outra pessoa, e eu vi tantas pessoas entrando ali, saindo, carros parando, Sim, sim. pessoas sendo abençoadas com aquilo que Deus levantou pessoas. Ah, mas foi as pessoas que demonstraram amor. Não, foi Deus que tocou no coração dessas pessoas. Foi Deus. Foi Deus, foi Eu o Espírito atribuo a Santo. Deus, pastor. E foi o Espírito Santo. Ah, mas o fulano foi lá, ele é um como que fala, um influencer, que é do mundo, e ele foi lá levar. Foi Deus. Claro. Foi Deus que de feito deu condições e ele foi lá e ajudou, veio Juiz de Fora. Teve muitas pessoas criticando os influencers que vieram em Juiz de Fora, o Bach, nós não falamos de Ubá, Matias Barbosa, Eubank da Câmara, homens que são pessoas conhecidas nas redes sociais, tem milhares de seguidores. Mas teve gente criticando os influencers, falando que eles estavam fazendo para aparecer, não sei mais o quê. Mas você sabe que esses críticos são palhaços. Daí eu fiz até um vídeo, pastor, falando porque se não fosse eles, poxa. Mas esses palhaços que criticam, missionário Jonathan, ele é o que não vai pra frente. Não vai não. Não vai É o que não vai ajudar. Não vai não. É o que não chega junto. Ele vai criticar porque ele não faz nada. Não faz nada, não faz nada. Quem não faz nada critica. É. Entendeu? Então nós estamos vivendo um momento. Jesus, ele vai voltar, mas ainda vai haver um despertamento espiritual. Olha para o que está acontecendo hoje no Oriente Médio. Israel, que muitos criticam, para mim Israel é um termômetro de Deus. Israel físico, tem gente que critica, que não tem nada a ver. Israel é um termômetro de Deus. A Bíblia manda orar por Israel. Orar pela paz em Jerusalém. Interceder por Israel. Interceder. É claro que alguns que distorcem a escatologia, eles vão falar que essa Israel é a igreja hoje. Não, Israel é Israel. A igreja é a igreja. Israel é Israel de Deus, é o povo, a nação eleita, A mesma Israel, de Deus. geografia Assim como de antes é a de hoje. Assim como a igreja também é a nação eleita, é o povo adquirido. Pessoas criticam. Eu vejo as pessoas falando mal de Davi, de Abraão, de Isaac, de Jacó, falam mal do que aconteceu. Tudo permissão de Deus. E hoje nós chegamos a um momento crítico mesmo, e Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, por isso que está acontecendo cada vez mais com uma intensidade maior esses desastres naturais. Eu falava com você, não vai parar aí. O senhor falou sobre, né, a pregação sobre a volta de Jesus, e há um tempo eu estava na igreja assistindo um irmão pregar, chama Raí, missionário, a gente tem que trazer ele aqui também, um cara excelente, pastor. E daí ele pregou sobre a ausência das pregações sobre Jesus. A ausência de Jesus nas pregações. Também. Vice-versa, cabe ambas. E a gente tem notado muito isso. Nem toda pregação leva a Cristo, mas devia, né? Porque se eu pregar sobre Jacó aponta a Cristo. Se eu pregar sobre Abraão aponta a Cristo. Se eu falar de Moisés aponta a Cristo. Todos os personagens que você... Mas, infelizmente, os pregadores não estão levando para essa linha. Daí, a ausência das pregações sobre Cristo está se esvaindo. Está indo embora. Não tá, aí acaba que, se eu não falar de Cristo, eu não falo do arrebatamento. Eu não falo da volta de Cristo. É que arrebatamento não vem de livros. Arrebatamento não dá like, não dá curtidas. Eu não sei se eu vou ter like, curtidas nesse podcast, porque eu estou falando da volta de Jesus.
Falamos um pouquinho dos desastres aqui, mas estou falando da volta de Jesus. E isso não, as pessoas não seguem daqueles que vão falar a realidade. Jesus está voltando. E nós estamos caminhando agora para o fim do nosso podcast e ainda há tempo de você voltar para Jesus antes que ele volte. Volte para Jesus, ainda que Jesus volte para você e não te encontre. E segue, comenta, compartilha e curte. E também vai ter depois, né, pastor? Um sorteio ainda. Tá de pé, né? Tá de pé, tá de pé. A hora que bater 1000 no Instagram ou 1000 no YouTube, vai ter esse A sorteio, de gente uma não forma ou de falha, outra. não, né? A gente não falha. Não. Aqui é certeiro, né? Não, vai chegar. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, sua família. Mais uma vez você esteve no podcast Na Contramão, dirigido pelo pastor Rodrigo Chaves, também pelo missionário Jonathan. E vem bênçãos por aí. Bênçãos maravilhosas. Nós vamos orar pela nação brasileira. Amém. Pode orar, pastor? Deus, nós queremos Sim, entregar na tua mão o nosso Brasil, Em o nome nosso de estado, Jesus. onde a gente vive. E pedimos ao Senhor a sua proteção, porque só o Senhor, ó Deus, pode nos Em proteger e nome nos de livrar Jesus. do mal. Pai, que tudo venha a ser conforme a sua vontade, não a nossa. Em Mas nome que a de bênção Jesus. do Senhor venha a ser derramada e elas venham nos alcançar Alcança todos os todos, dias Pai. em Em nossas nome de vidas. Jesus. Alcança, Deus, pessoas Cura, através cura. dessas palavras, através Cura desse vídeo, pessoas. através das mídias, Liberta. Pai, aonde vão ser lançados esses Em vídeos. nome de Jesus. Deus, muito obrigado por tua presença no nosso meio. Sim, ó Deus. É o que nós oramos, glorificamos ao Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Está encerrado mais um podcast Na Contramão.